localizado. Vai, vamos fora. Recebido. Eu havia assumido o papel do lendário detetive Bogart, como Marlowe ao Sam Spade, buscando o Falcão Maltês para desvendar todos os mistérios. Devia seguir uma trilha de pistas até a revelação final, mesmo que ela me levasse até as frias e cavernosas profundezas de um túmulo. Vocês não podem fazer isso. Meus homens ainda estão Você aí tem dentro. alguma ideia do motivo dessa operação ser chamada de Olhos Mortos? Eu acho que ele está morto. Vamos logo! Atenção todo pessoal. A sequência de autodestruição foi ativada. Evacuar o complexo imediatamente. Repetindo, a sequência de autodestruição foi ativada. Dirijam-se para a saída mais próxima imediatamente. Temos companhia! A sequência de autodestruição foi ativada. Dirijam-se para a saída mais próxima imediatamente. Já havia visto o símbolo no piso antes. Havia uma velha casamata do exército sob o caldeirão de aço. Eu conhecia a placa militar no piso. Já havia visto 1000 variações na insígnia em ruínas de muros por toda a parte da cidade. A espada era substituída por uma seringa. Projeto Valhalla. V de Valkyria. V de Valhalla. De repente, tudo parecia uma louca teoria de conspiração. Abortar! Abortar! A sequência de autodestruição foi ativada! Saiam! Vai, atenção! Atenção todo pessoal. A sequência de autodestruição foi ativada. Dirijam-se para a saída mais próxima imediatamente. Como tudo no caso Valkyria, o código da porta era um mistério para mim.
químico estava usando a estação de trabalho quando morreu. Aquele rato de laboratório havia deixado o terminal online. A senha piscava na tela. 665, o vizinho da besta. Descontaminação foi ativada. Descontaminação em andamento. Descontaminação foi ativada. Atenção todo pessoal. A sequência de autodestruição foi ativada. Dirijam-se para a saída mais próxima imediatamente. Ei, aqui! Ei, me tire daqui! Sou inocente! Aqui! Deixe-me... Atenção todo pessoal. A sequência de Obrigado! autodestruição Pensei que foi ia morrer ativada. aqui! Preciso que me faça passar pela trava da câmara de descontaminação. Você é louco? Sem chance! O lugar vai explodir, pelo amor de Deus! É isso ou voltar para a cela. A escolha é sua. Ok! Eu ajudo! Qual é a pressa? Não vê que o lugar vai explodir! Vou morrer! Não sei! Está louco? Ande, não quero morrer aqui! Não sei! Qual é a pressa? Não vê que o lugar vai explodir! Estamos mortos! Atenção todo pessoal. A sequência de autodestruição foi ativada. Dirijam-se para a saída mais próxima imediatamente. Ei, eu vou ajudar a passar! Depois disso, você pode ir. É um homem livre. Descontaminação em Tudo andamento. errado, tudo! Decontamination code. Fui pego no meio da teia mortal que era o caso Valkyria. Um dos terminais do Ultra confidencial. Projeto Valhalla. Exército dos Estados Unidos. Rede Yggdrasil. Valhalla. O outro mundo da mitologia nórdica.
onde os heróis mais corajosos passavam a vida após a morte, fazendo festa e travando batalhas para sempre. Seus ferimentos eram milagrosamente curados todas as noites. Valquírias, as virgens que escolhiam os guerreiros vikings mais corajosos e os transportavam para Valhalla. 1991. O objetivo da pesquisa era criar uma substância química para aumentar a energia e o moral das tropas da infantaria. 1995. Resultados insatisfatórios. Projeto cancelado. Alguém havia decidido continuar esse experimento maluco sem autorização. Projeto comprometido. Vazamento de dados. Reparar o dano por quaisquer meios necessários. Nível vermelho de segurança autorizado pelo líder do projeto. Teste de campo. Dobrar a dosagem de todos os cobaias restantes. Observar e registrar o comportamento deles em ambiente urbano. O ponto de desembarque era o meu antigo endereço em Nova Jersey. O arquivo datava de 3 anos atrás. Justamente no momento em que se pensa ter chegado nas profundezas do horror, tudo fica ainda pior. Como desligar aquela voz dentro de sua cabeça? Aquela voz que sussurrava o quanto você devia estar satisfeito. Agora, a sua vingança era justificável por qualquer escala moral. Essa mesma voz provou, além de qualquer coisa, que eu estava condenado. O laboratório tinha o símbolo do projeto. A mulher de salto alto já havia vindo e partido há tempos. Não havia mais nada para mim aqui. O nome da Casa-Mata estava agindo como uma profecia que se autocumpria. Você monta um quebra-cabeças e a última peça mostra sua imagem tentando terminar o mesmo quebra-cabeças. Um louco assassino de olhos esverdeados atrás de você. Uma lenda urbana virou realidade. Os testes experimentais do projeto Valhalla foram os responsáveis pelos loucos viciados que haviam assassinado minha amada família. O resto era um simples amontoado de cadáveres. Tudo apontava para ela, a Senhora Valquíria. A fábrica se transformou em um inferno incandescente atrás de mim. Todas as minhas pistas estavam frias, transformadas em fumaça e pó. Eu havia perdido minha rota. Não dormia há 1 milhão de anos. Eu me sentia magro como a morte. Estava vivendo de um suprimento infinito de rosquinhas da semana passada. Elas eram um combustível para a fornalha dentro da minha cabeça. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha visto o sol. Eu estava em uma escuridão eterna. Quando as trevas caíam, a cidade de Nova York se transformava mesmo com as antigas canções de Sinatra. As coisas ruins aconteciam à noite, nas ruas daquela outra cidade, no Ar York. Eu estava em uma lanchonete 24 horas, bebendo uma xícara de café atrás da outra. Um café com gosto de óleo de motor, quando uma nova mensagem de bebê me recolocou na pista do assassino.
O que diabos aconteceu na rua Roscoe? Maxie, estou me arriscando aqui. Precisamos conversar sobre isso. Elaborar um plano. 2:30 da manhã, na garagem da Chore Comunicações. Quanto mais penso sobre o assassinato de Alex e a armação toda, mais sinto que foi um serviço interno. Eu devia ter percebido antes. Bebê havia me vendido e queria terminar o que tinha começado. A garagem estava em silêncio. Bebê apareceu em seu terno sob medida, relógio de ouro e abotoaduras combinando. Coisas que o salário de um tira não podia comprar. Maxie. Transpirando gentileza, ele tinha mais culpa do que o diabo. Mas o que o bebê ganharia com isso? Afinal, é um maldito traidor. Ora, vamos. Não fique assim. Pegue um charuto. Eu não fumo, obrigado. Maxie, você não faz ideia de como esse negócio é grande. Você não faz ideia. Eu acho que sei do que se trata. Você é um tira corrupto que vendeu seu parceiro. Aqueles assassinos do metrô davam muito na cara, difícil de não notar. Aposto que foi exatamente a mesma coisa com Alex. Íntimo e pessoal. Você não vai ganhar nada com isso, Max. Não, mas posso garantir que você também não ganhe. Bebê demonstrou ser outro bandido covarde. Tira corrupto, um braço direito fugindo covardemente da cena, deixando seus assassinos pagos para fazerem o trabalho sujo.
Mas que... Comunicados de um incêndio na mansão Punchinello em Westchester, onde mora Angelo Punchinello, o suposto líder da família criminosa Punchinello. A polícia agora está dizendo, ao contrário das declarações anteriores, que Max Payne ainda está vivo e foragido. Ele continua sua vingança contra a máfia, e a isso se atribui este incêndio. Eu não me lembrava de ter começado qualquer incêndio, mas me lembrava muito bem das chamas.
Comunicado.
Comunica... Max. Saia de onde estiver. Você sabe, eu realmente odeio pessoas que se recusam a encarar o inevitável. Se recusam a fazer o que é inteligente. Não devo fazer a coisa certa. Um telefone público começou a tocar.
Sim? Max Payne, Pra você, tanto faz. aqui é Alfred Wood. Posso lhe dar o nome do seu inimigo. Venha agora ao edifício Asgard. Estamos à sua espera. Wooden estava esperando por mim na escada do velho edifício. Sr. Payne, vamos entrar. Eles estão ansiosos para começar. Eles? Apesar do que todos dizem, este edifício, na verdade, é 2 anos mais antigo que a prefeitura. Portanto, o mais velho edifício municipal ainda em uso por aqui, aos pés da ponte do Brooklyn. Não brinca. O velho brincava de guia turístico enquanto me levava através de um saguão escuro e abandonado. As respostas que eu estava procurando estavam logo adiante. Sr. Payne, gostaria de apresentá-lo aos meus colegas naquilo que chamamos Círculo Interior. Você andou assistindo muito Arquivo X. Você viu os arquivos sobre o projeto Valhalla. Podemos completar os dados, fornecer as informações que faltam aos arquivos. Estivemos envolvidos nas primeiras fases do projeto durante a Guerra do Golfo. Vamos direto ao ponto. Gostaríamos muito de tornar isto público, mas estamos de mãos atadas. Seu nome era Nicole Horn, a figura-chave do projeto Valhalla. Quando a verba acabou, ela simplesmente se recusou a desistir. Ela sabia exatamente o que tinha nas mãos. Nicole Horn é a presidenta da corporação Aesir. Tem mais da metade da cidade no bolso. O que vou lhe pedir agora deve ser mantido em sigilo. Se você contar a alguém sobre nós, negaremos qualquer conhecimento. Precisamos que você elimine Horn. Depois podemos proteger e fazer com que todas as acusações desapareçam. Era deixa para que os assassinos de aluguel chutassem as portas e entrassem. Era um espetáculo impressionante, mas eu havia decidido sair cedo. Era uma queda de apenas um andar, sorte minha. Positivo. Alvo escapou. Última posição confirmada no pátio interno. Encontrar e destruir. Um dos monitores mostrava o que restava do círculo interior. Na tela, o suposto cadáver de Alfred Wooden levantou, acordando milagrosamente do seu sono na poeira, olhando arrogante para os seus companheiros mortos. Em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Eu não sabia como ele havia feito aquilo, mas era um jeito bastante ardiloso de se livrar de todas as promessas. Promessas tais que, segundo ele, serviam apenas para descer pela latrina.
seguindo o encontro. E qual é a sua resposta àqueles que dizem que ele, na verdade, está prestando um serviço à cidade? Essa ideia absurda foi longe demais. Está fora de controle. Deve parar. Ele será detido. Este foi o vice-chefe de polícia, Jim Bravura, do Departamento de Polícia da cidade de Nova York. Positivo. Alvo escapou. Última posição confirmada no pátio interno. Encontrar e destruir. Um dos monitores mostrava o que restava do círculo anterior. Manda cobertura, vou entrar. Na tela, o suposto cadáver de Tirem para
a sua resposta. Há uma fita de vídeo sobre a escrivaninha. Nicole Horner havia chantageado o círculo interior para que ficassem em silêncio. A fita veio acompanhada de um curto bilhete com uma conversa sobre extorsão em uma folha de papel caro. Lembrei de Candy Down filmando seus clientes em ação e vendendo as fitas pelo lance mais alto. Estava certo de que sexo pervertido não chegava sequer perto de ser o pior pecado de Alfred Wooden, mas tinha um pressentimento de que quando tudo tivesse terminado, qualquer dado secundário seria útil. Wooden havia me deixado um presente. Wooden havia cuidado dos preparativos da minha missão com precisão militar. As áreas críticas, nas plantas do quartel-general da corporação AESIR, haviam sido marcadas em vermelho. O escritório da presidenta ficava no alto do prédio, logo abaixo de sua cobertura. Os elevadores eram controlados por um computador de segurança a partir da sala de controle localizada no subsolo abaixo do prédio. O poço era tão protegido quanto uma fortaleza de filmes de ficção científica. Nada parece deter a fenomenal marcha vitoriosa da corporação Acer. As ações ainda estão disparando de forma inacreditável. Especialistas preocupados já veem um perigo no sucesso da empresa. Alguns chegaram a dizer que a corporação Acer está prestes a se tornar um monopólio ainda maior do que a Apple. Para a posição de bloqueio. Vai, vamos logo! Atacando o melhor final para um
Eu havia sonhado com vingança. Esses sonhos eram sempre pesadelos sobre chegar perto e fracassar. Agora eu estava perto. Tinha um nome para me guiar. Nicole Horn. Não tinha nada a perder. O círculo interior tinha uma ficha e tanto. O projeto Valhalla não era a única coisa em que o círculo interior estava envolvido. Havia fileiras de arquivos cheios de pastas. A malévola sociedade secreta tinha uma longa história, sempre mexendo os pauzinhos por debaixo dos panos. Eu não podia dizer que sentia muito. A estratégia de Uden, num tipo de jogo bizantino de poder, havia reduzido o número de membros do círculo a apenas um. O velho queria que eu fizesse o serviço de limpeza. O lixo também era meu.
círculo interior tinha uma ficha em canto. O projeto Valhalla
CIA, FBI, se você viu... Peguem-no! Atirem para matar! Vamos acabar com isso! Minha abordagem do problema não foi a mais original. Era como se nunca tivesse feito isso antes. Olho por olho, dente por dente. O primeiro mandamento da vingança. Velho como pó, mas ainda forte. A principal regra quando se quer matar alguém é não tornar o assunto pessoal, o que quase sempre terminava acontecendo de qualquer modo. Aconteceu comigo. Usei o tempo necessário atravessando a cidade sob a neve. Não havia pressa, eu sabia o que precisava fazer. Usei o tempo necessário para pensar a respeito, alimentando a raiva. Quando eu estava pronto, estacionei o carro roubado em frente ao quartel-general da corporação Aesir. Desci, entrei e invadi. Tinha uma bala com o nome de Nicole Horne gravado. Tinha 10.000 balas gravadas com o nome da bruxa. Ela tinha sistemas de segurança com tecnologia ultra desenvolvida, mercenários e armamento suficientes para começar a Terceira Guerra Mundial. Moleza. Não havia o que temer. Nova York desapareceu por trás de uma bola de neve. Eu havia atravessado o limiar. E isso era o que ela dominava. Sensualidade e frieza. Tudo vidro e aço. Um lugar com códigos de cores, chaves de segurança em forma de cartões, detetores de metais e sistemas de vigilância. Mais frio que uma geladeira ambulante, frio como uma arma.